Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, eu me chamo Guiomar. Meu é Jefferson, Nós temos 3 filhos. 26 anos de casados. Atualmente nós estamos morando em Goiânia e estamos participando da paróquia São Leopoldo Mandique. E o tema da nossa conversa aqui será a oração em família, da necessidade da procura de Deus através da oração e da importância da participação da família na Santa Missa. Bom, em primeiro lugar, a gente quer dizer que a oração é um momento de encontro, um momento de encontro com Deus. É um momento de relacionar-se com Deus, de ouvir e também da gente contar sobre as nossas necessidades, né? A gente vai falar nesse encontro, nesse momento, sobre o que a gente tem de expectativa, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas frustrações, sobre os nossos desejos. E isso cotidianamente, tentando procurar fazer desse momento, desse instante, um verdadeiro encontro, construir um relacionamento verdadeiro com Deus. Acho que isso seria o mais importante que a gente deveria buscar na oração. Não ser atendidos nos nossos desejos, mas buscar um relacionamento íntimo com Deus. Buscar relacionar-se com Deus, porque essa é a finalidade da oração. Porque muitas vezes a gente deixa as coisas assim acontecer do jeito que a gente quer, à torto e direito, e a gente não pode ser assim. A gente tem que colocar tudo diante de Deus, se é a vontade de Deus, pedir orientação, discernimento, que o Espírito Santo seja luz no nosso caminho, para que seja feita a vontade do Pai e não a nossa vontade, porque às vezes a nossa vontade não é o melhor pra gente. Às vezes a gente acha que é o melhor, mas não é. Então a gente tem que estar sempre buscando o discernimento. Senhor, que seja feita a tua vontade, que seja feito como tu queres, não como eu quero. Quando a gente deixa de fazer o que a gente quer e passa a fazer como Deus quer que seja feito, as coisas melhoram, a gente tem paz, a gente tem capacidade de enfrentar nossas tempestades, os nossos problemas com mais firmeza, porque, como diz no Evangelho, Deus vem nos dar a mão. Ele vem nos dar a mão e nos levanta. Tempestades a gente vai sempre passar, tribulações a gente vai sempre ter, mas se a gente estiver diante de Jesus, diante do Senhor e buscando fazer a vontade dele, nós vamos sempre conseguir levantar e caminhar. A oração, ela pode ser feita tanto com textos bíblicos, né, por exemplo, com textos que a igreja propõe, com breviários, novenas, liturgia diária, oração eucarística, tanto quanto por música, né? Quanto à música, é necessário, é aquilo que eu disse no começo, o que é importante. Você está ouvindo uma música, procure que essa música coloque você num momento de relacionamento com Deus e não de distração. Você pode ouvir uma música para se distrair, sem problema nenhum, mas o que caracteriza aquele momento como uma oração é o seu relacionar-se. E é possível eu fazer uma oração sem nada dizer, só de fechar os olhos e pensar em Deus. E naquele momento eu me relaciono e digo para Ele: o que o Senhor tem a me dizer nesse momento? Isso também é uma oração. Quando você tenta construir um relacionamento com Deus, um encontro,
deixa ele falar para você, ou que você quer desabafar, quer falar bravo, quer mostrar o seu descontentamento, você está construindo um relacionamento e, portanto, é uma oração. E essa oração é o que muito vai nos motivar a crescer cada dia mais e alcançar essa graça que a Guilmar está falando. É porque muitas vezes as pessoas acham que rezar é só pegar o terço e ficar lá, né? Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria. E não é só isso. Você precisa ser íntimo do Senhor. Você precisa estar com intimidade com Ele para falar mesmo. Ó, Senhor, hoje eu tô brava porque as coisas não tá funcionando muito bem. Então, o Senhor me ajuda aí, ó, né? Você tem que ter liberdade para falar. Ele é Pai. E Ele dá essa liberdade pra gente de falar pra Ele das nossas dificuldades. Então, às vezes eu uso assim, até pra fazer bolo, eu incomodo Jesus e Nossa Senhora. Fala assim, ó, me ajuda aí pra dar certo, porque o negócio tem que ficar bom. Então, aí eu falo, nossa, Jesus tão ocupado com tanta coisa e você pedindo ajuda pra fazer o bolo, pro bolo funcionar, pro bolo dar certo. Sim, eu preciso dele pra tudo. Eu preciso dele para tudo. Eu peço Nossa Senhora, me ajuda a ser mãe como a senhora foi. Me ajuda a ser esposa como a senhora foi. Então a gente precisa deles para tudo. Até do levantar ao adormecer. E aí a gente precisa ter esse relacionamento de intimidade para fazer o almoço, para lavar as vasilhas. Porque às vezes a gente não está afim, né? Às vezes a gente não está animada, disposta. Mas a gente precisa servir, precisa se doar. E aí a gente precisa desse apoio, dessa força, porque sozinhos nós somos muito pequenos e não conseguimos. E no passar dos dias, quanto melhor, a gente tem um termo que ajuda muito a entender isso aí, quanto mais madura for a nossa oração, menos a gente tem necessidade de pedir algo a Deus. Por quê? A oração, ela deve nos exercitar, primeiro, quem sou eu? Eu sou um filho. Quem é Deus? Deus é Pai. Se eu acredito que Deus é um Pai e é um Pai bom, eu não tenho necessidade de pedir a Ele que me ajude a pagar uma conta, mas que abençoe o meu emprego. Ou seja, eu não estou pedindo que Ele pague a conta, mas que derrame as suas graças sobre o meu emprego e o mantenha para me ajudar. Por que a gente diz isso? Porque a partir desse momento que você dirige as suas orações apenas para pedir, para satisfazer alguma coisa sua, ou porque está doendo muito, a doença está incomodando, você está tentando colocar-se acima daquilo que você é. E isso não é o correto, porque a aceitação da providência de Deus é a finalidade da nossa oração. O que Deus quer para a minha vida? O que eu posso pedir para Ele? Se tem uma coisa, e eu acho que para mim são duas únicas coisas que a gente pede na oração. A primeira é perdão. Isso a gente não deve deixar de pedir nunca. E segundo é que Ele nos ilumine com a sua graça. Para quê? Para a gente aprender a orar. Porque se a gente for orar como criança, a gente vai pedir sempre. A gente está sempre pedindo. Criança está sempre pedindo, sempre pedindo, sempre pedindo. E a maioria das pessoas pensam que a oração possui essa finalidade. Mas na verdade não é. É um culto de adoração, é o que eu disse no começo, é um relacionamento. Eu tento me aproximar de Deus naqueles 10 segundos de oração diária que eu tenho na minha vida. Se eu tenho condições de permanecer ali 1 hora, construindo um relacionamento com Jesus presente no Santíssimo Sacramento exposto, excelente. Que essa 1 hora, que esses 60 minutos possam ser para agradecer a Ele por tudo que eu tenho, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu emprego, pela minha vida, por aquele momento de estar ali, por simplesmente estar ali, e quanto menos para pedir. Como eu disse, o que a gente deve pedir mesmo? Primeiro,
Perdão. Perdão a gente nunca vai deixar de pedir, porque infelizmente a fraqueza humana diante do amor de Jesus por nós na cruz é sem limites. São extremos que só mesmo pela misericórdia que Deus nos alcança. E segundo, a graça de continuar orando e pedindo perdão. Porque nós somos tão limitados que se não for pela graça de Deus, nem rezar eu consigo. Por incrível que pareça, se Deus não vier em meu socorro, eu não consigo tirar 10 segundos do meu dia de 24 horas para simplesmente dizer obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. E isso, quando acontece, é graça. É porque Jesus me ama que isso acontece. Então, o que eu devo pedir? Perdão e a graça de Deus, para continuar me esforçando na minha oração e construindo esse relacionamento dia a dia. Então, a cada dia de oração, a graça de Deus, ela vem agindo em nós, mesmo que a gente não perceba, mesmo que ainda não sentimos. Mas a cada instante de oração, ele se faz presente em nossa vida e em nossa casa. E aí eu convido você que está nos ouvindo a perceber esses momentos de graça na sua vida, porque Deus está agindo. Hoje, o tempo todo, você está respirando, você tendo livramentos, não sofrendo acidente, né? Tendo alimento. O tempo todo ele está agindo. Socorrendo. A partir desses pequenos instantes que você percebe, nossa, eu consegui, nossa, eu alcancei, nossa, isso tudo é graça, isso tudo quando a gente chama graça, né, a gente diz que é um fato imerecido do ser humano. Aí a gente chama de graça. Eu não mereço, mas Deus me ama tanto que me deu. Que me protegeu, me fez isso tudo ali. A oração será tanto intensa e verdadeira quanto mais a gente confiar nesse orar através da graça de Deus. É aquilo que eu disse, a gente é tão necessitado que até para orar a gente precisa pedir essa graça. Até para, como a Guilmar disse, para fazer as coisas diárias nossas mesmo. Para tudo, para o dia a dia. Eu vou sair para trabalhar e eu preciso da graça de Deus para me ajudar a chegar. Eu preciso da graça para continuar a trabalhar. Eu preciso da graça para voltar. Eu preciso da graça de Deus quando chego em casa. Eu sei o tanto que Jesus me ama, mas eu peço para Ele me ensinar a amá-lo. Porque só pela graça dele que eu vou amá-lo como deve ser amado. Então eu peço, Senhor, me ajude a te amar. E me ajude a amar a Nossa Senhora. A Maria, nossa mãe. Porque né, a gente tem as dificuldades de separar, de deixar para lá. E tudo. Aí eu fico pedindo, Senhor, me ajude a amar. Porque eu preciso amar o Senhor como o Senhor merece, como deve ser amado, né? Em primeiro lugar, o centro da minha vida. Então eu peço para me ensinar a amar a Deus e me ensinar a amar Nossa Senhora. Porque a gente, por nós mesmos, a gente mal nos ama. Nós mal nos amamos. Então, é pela graça de Deus que para amá-los, nós precisamos de pedir isso. Senhor, me ajude a amá-lo. E eu peço ao Senhor Jesus para me ajudar a amar meus filhos, a amar minhas noras, a amar os meus netos que Deus mandarem para mim. Eu sempre peço, Senhor, me ajude a amá-los. Me ensina a amá-los como eles precisam ser amados. E aí é tudo pela graça. Porque o casal dela também pode ser feito nesses mesmos moldes que a gente estava falando. Essa construção desse relacionamento, né? Desse perdão mútuo. E também o casal tem uma facilidade de uma oração também que é muito importante, que é a oração espontânea. É o momento do casal ali no diálogo, né? Se expressar em voz alta, o casal tentando a construção desse relacionamento com Deus. Como que a gente poderia fazer isso? Meu Senhor, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo tudo que ela tem feito por mim hoje. Eu quero te louvar e agradecer pelo cuidado que ela teve comigo, pelo carinho. E aí a esposa também tem esse momento de oração. É uma oração espontânea. Tem justamente esse nome porque não é nada, não é um texto
não é um texto pré-escrito, não é algo ensaiado. É algo pessoal. É algo pessoal e daquele momento. Por que essa oração é muito importante para o casal? Porque como é algo daquele momento, e o ser humano só fala daquilo que ele está vivendo, daquilo que está dentro dele, aquela oração ela vai ser tão verdadeira que se tiver alguma, vamos dizer assim, algum risquinho que precisa ser acertado na vida do casal, a esposa ou o esposo vai colocar aquilo ali para fora e vai desabafar, oh meu Deus, me ajude com meu esposo ali, porque aquilo que ele fez hoje não foi legal. Essa oração é muito importante na construção do relacionamento do casal como uma união verdadeira. Não é possível. O homem e a mulher eles vão se unir em casamento, mas eles só vão ser uma só carne e um só sangue através da oração, é através do encontro com Jesus. Isso não tem outro jeito. Só Jesus pode tornar o casal unido em uma só carne e um só sangue. E essa construção só é feita na oração junto, no diálogo junto, é ter a liberdade para falar para Deus como foi o dia da minha esposa hoje, como foi o dia do esposo hoje. E aí, sucessivamente, essa oração vai construindo aquilo que a gente falou. É um relacionamento do casal como uma pessoa e Deus. Isso não desliga, né? Não desativa aí as necessidades da oração pessoal, da oração minha. Mas é um segundo passo. Eu tenho o meu relacionamento com Deus e eu tenho o meu relacionamento com Deus como casal. E esse encontro pessoal, ele deve sempre nos motivar, né, a procurar a Santíssima Eucaristia, que é, como poderia dizer um exemplo, seria o prêmio, né? Seria o prêmio de todas as pessoas que se dedicam a buscar esse relacionamento com Jesus. Não tendo a Santíssima Eucaristia, eu diria que a gente está remando contra a maré. É possível que eu consiga em casa, né, por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, uma oração plena, uma oração verdadeira, uma oração intensa que vai me dispensar de um encontro da Santíssima Eucaristia. Olha, até hoje isso não aconteceu na Igreja Católica. Todos os grandes santos foram santos por amor à Santíssima Eucaristia e a partir dela colocaram suas vidas em orações, sua vida em ação. Então, a oração em casa, ela nunca, em hipótese alguma, pode ter a pretensão de substituir a participação do casal na Santa Missa, na celebração da Santíssima Eucaristia. E também no servir, né? E também na comunidade. Ele tem tempo, por exemplo. Em uma missa, a gente tem todos os ritos, né, que podem nos conduzir como comunidade a Jesus Cristo. A realização plena do reino de Deus aqui na Terra. Então, como eu estava dizendo, a oração ela deve nos alimentar, né, a nossa expectativa, o nosso desejo, o nosso amor, a nossa vontade É o pão diário. De procurar Jesus Cristo na Santa Missa. Lá na celebração eucarística, a gente tem lá um momento que a gente pede perdão, a gente tem um momento de agradecer por esse perdão recebido, a gente tem um momento de partilhar, né, dos nossos bens em comunidade, a gente em comunidade ouve a palavra de Deus na Sagrada Escritura, a gente também tem a ceia eucarística que participamos em comunidade, ou seja, a celebração da Santa Missa é o cume de uma oração aqui na Terra que Jesus nos deixou. A organização dos ritos litúrgicos nos conduzem a um encontro perfeito com Jesus. Por isso que eu disse que era uma realização plena do reino de Deus aqui na Terra. Durante a celebração de uma missa, era como se todos ali presentes pudessem estar no céu, verdadeiramente no céu. Aquela paz gerada ali, aquele momento de encontro, ali é o reino de Deus aqui na Terra. A oração em casa, né, como eu estava dizendo, ela nunca vai atingir essa plenitude de adoração. Por quê? Porque a paixão de Cristo,
a crucifixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ela é plenamente vivida de novo, né, na Santa Missa. E isso em casa a gente não vai alcançar, não vai alcançar nunca. Em uma só missa que a gente participar ativamente, né, como um membro ali presente, que se coloca diante do seu Deus, em uma única missa, né, os santos já diziam isso, que você participar bem feito, você tem tudo que é necessário para a salvação de sua alma e de fazer de você uma pessoa santa. Em uma única missa. E às vezes eu fico pensando, então, como a gente dá tão pouco valor a esse momento, porque quantas missas eu já participei na minha vida e quão distante está a minha santidade de ser alcançada? Se muitos santos, por 10 segundos, se converteram e a sua vida mudou tudo. São Paulo, por exemplo, São Francisco de Assis, e tantos grandes outros, né? Santo Agostinho, coisas de 1 minuto, de 10 minutos, mudou a vida dele. E quantas missas eu já tive? Quantas missas você também já participou, já assistiu, já teve tudo que fosse necessário, né, para você se converter verdadeiramente, e ainda não atingimos essa plenitude, né? Não há demonstração de amor mais significativa que damos a Deus do que aquela da gente participar do banquete de Jesus Cristo. A gente, como pai, a gente não quer nunca que um filho da gente passe pela menor espécie de sofrimento. Não quer, acho que não conheço ainda nenhum pai, nenhuma mãe que quis isso para o seu filho. Por outro lado, como pai, né, não é um exemplo, mas como um pai, como a gente consegue entender que Deus coloca seu filho aqui na terra como homem para sofrer, e ele continua sofrendo, né, até hoje, por memória, né, que eu digo sofrimento por memória na celebração da Santa Missa, e tantas pessoas simplesmente ignoram este fato. Se a gente for refletir sobre isso, como Deus espera a salvação da humanidade, todo o trabalho que através dele, através dessa economia, como Deus pôde chegar a esse ponto de falar assim, olha, eu não tenho mais nada a fazer, então eu vou mandar meu filho, porque eu preciso salvar meus filhos. Eu preciso salvar a humanidade. E o sofrimento de Jesus se baseia nisso, é um sofrimento de amor. É um sofrimento de amor que ele se renova a todos os dias, a todos os domingos na Santa Missa. E como é que a gente vai deixar de ir à Santa Missa? Você está viajando, você não tem tempo, você tem algo mais importante para fazer, você está trabalhando. Uma coisa que a gente não pode nunca deixar é que a minha luta, que o meu dia a dia, que o meu lazer, que o meu estado emocional, né? Hoje eu não acordei bem, estou com preguiça, está chovendo bom e eu vou dormir até tarde. Isso não pode nunca separar desse amor da celebração eucarística. As desculpas que nós usamos muito, né? Ai, hoje não dá, hoje eu não consegui, hoje não, né? A gente usa muitas desculpas, mas a gente precisa ser mais coerentes em fazer as nossas programações. E na nossa programação, Jesus tem que estar nela. Tem que estar nela. Quando a gente viaja, a gente já logo vê assim, amor, vamos ver o dia, o domingo, onde é que nós vamos assistir a Santa Missa. Pelo menos, né, o domingo, né? Vamos programar para não faltar a missa, para a gente poder ter um encontro com a Eucaristia, para a gente poder receber a comunhão e sermos mais fortes. Então, a gente precisa mesmo ter disciplina em organizar. Claro que a gente já fez muitas viagens e deixou passar batido e tal, mas quando a gente entendeu que não tem como ser bem sucedido, ou ter sucesso, ou ter paz, tranquilidade, as coisas acontecerem favoráveis, ela precisa de ter Deus.
Tudo precisa de ter Deus. Então, Ele tem que estar na nossa programação. Ele tem que estar na nossa programação diária, ele tem que estar na nossa programação do domingo, principalmente, né, que é a Santa Missa, para receber a Eucaristia. Então, é algo que a gente não tem como deixar de lado. E aí, agora, meio a pandemia, né, um tempo real, né, uma coisa real que estamos vivendo, as igrejas estão vazias. As igrejas estão vazias, os restaurantes estão cheios, os bares estão lotados. Aí a gente fica sem entender o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? As pessoas estão deixando de buscar a Deus e de colocar Ele na nossa programação, né? No nosso dia, como o nosso centro. E na igreja, mesmo bancos, né, com afastamento, distanciamento, as pessoas, o uso de máscara, aí as pessoas ficam colocando dificuldades, obstáculos. E isso vai esfriar. Vai esfriar, porque a gente precisa desse contato, dessa intimidade, desse levantar e ir ao encontro e buscar Jesus. A gente precisa disso, porque senão a gente vai ficar frio. E a gente precisa de estar buscando ser quente, buscando isso. E isso a gente vai encontrar na Eucaristia, porque é ela que nos deixa, né, a todo vapor, a forças que a gente precisa necessárias para enfrentar qualquer dificuldades nossas, até mesmo as doenças, a pandemia. É em Jesus que a gente vai encontrar. É buscando Ele, é comungando, é estando presente, que a gente vai conseguir enfrentar esses obstáculos e deixar as desculpas de lado. E sermos verdadeiramente filhos. A participação na ceia eucarística, como família, como a Guilmar disse, é o que mais vai trazer graças para todos os membros. A gente tem muito exemplo aí de pessoas que mesmo crescendo numa família, desde pequeno, o pai e a mãe foi levando para a igreja, foi levando para esse momento de participação, né, na ceia eucarística, que depois vai se afastando. Mas mesmo nesses casos, o pai e a mãe, eles participam e colocam as intenções daquela Santa Missa por todos os membros da família. Isso acontece sempre, e se você quer um bem para sua família, você quer a proteção, você quer a bênção para todos eles, né, todos os membros da sua casa, oferece sua família na celebração da ceia eucarística. Oferece pela sua família uma missa, reza por ela, esteja lá presente, faça esse esforcinho de participar, né? Como a Guilmar disse, domingo de manhã em casa é missa. Domingo de manhã a nossa família é missa. É raríssimas exceções que esse horário muda. Por quê? A gente não precisa nem de pensar, tem compromisso domingo de manhã? Tem, lógico, não precisa nem de agenda para isso. Já é, graças a Deus, né, um hábito e uma graça que a gente tem recebido isso aí. E fica essa dica, não tem outro jeito da gente conseguir um bem maior para a nossa família do que levar todos para a missa. Tá criancinha, tá fazendo bagunça, leva a si mesmo, vai aprendendo. O meu menino pequenininho não fica quieto, leva a si mesmo, leva para ele. A gente tem exemplo, né, do nosso netinho que a gente leva, e no início ele não queria ficar quietinho de jeito nenhum, lógico, ele não tem esse hábito, mas hoje ele é que procura. A gente vai para a casa do Papai do Céu, vai para a casa do Papai do Céu. E isso é a construção de um cristão. É a construção de uma pessoa que está voltada para o seu encontro pessoal com Deus. A sementinha foi plantada. Tenha sempre isso em mente. A gente se esforça ao máximo para plantar a semente. A hora dessa planta germinar e dar frutos não é nossa. É Deus que vai fazer isso aí.
cabe a nós plantar, cabe a nós propiciar e preparar o terreno. A hora dessa plantinha é a hora de Deus. Então, convide seu esposo, convide sua esposa sempre. Procura ir juntos. Sempre muito juntos, importante ir importante. junto. Não tem que ir em horários diferentes, não. Vamos junto. Aquilo que eu falei da oração espontânea. Se aproximem e procurem ao máximo se aproximar de Jesus juntos. Isso não vai limitar o seu encontro particular com Deus, né? Você tem o seu momento da sua oração, que é muito importante também. Mas procure alimentar essa oração juntos, com o casal. Como casal, a gente tem uma missão. E essa missão ela é voltada para a construção de uma família. E essa construção deverá ser sempre voltada para o encontro de cada membro da família com Deus. A busca pela casa própria, pelo carro novo, pelas férias, pelas viagens, é aquilo que a gente estava falando. Em nenhum momento pode impedir esse encontro diário com Deus. Nem o meu encontro pessoal, nem o meu encontro como casal, e nem que eu possa ajudar a plantar essa semente desse encontro na vida dos meus filhos. Tudo isso que a gente falou é necessário. Lembra da oração que a gente falou no início? Que a oração ela será tão perfeita quanto menos eu tiver para pedir. Deus sabe que a gente precisa da casa. Deus sabe da necessidade que a gente tem hoje de conseguir pagar uma conta de internet, por exemplo. Algo, né, que na minha época não tinha, mas a evolução do ser humano tem isso. Então Deus sabe que hoje muita gente trabalha pela internet, precisa, estuda. Agora, como sempre, usa muito. Sabe que a gente precisa de um carro, de um socorro. A gente precisa. Seria infantilidade nossa achar que Deus não sabe o que a gente precisa. E que Ele precisa que eu lembre Ele. É uma coisa que não encaixa mesmo numa fé madura. É não colocar na condição de filho, né? É não colocar na condição de filho. Nós somos filhos. Na condição de filho que tem um pai bom. E nós temos o melhor. Que não precisa ser lembrado das coisas básicas da nossa vida. Mas a gente precisa correr atrás? Precisa. As graças de Deus, elas vão abençoar o meu trabalho, obviamente, desde que eu seja um bom trabalho, desde que eu seja um bom trabalhador, desde que eu exerça o melhor possível a minha profissão. Ele vai abençoar meus estudos? Vai, logicamente, mas eu preciso fazer a minha parte. Esse fazer a minha parte é justamente a liberdade que nós temos de querer ou não a Deus. É a liberdade que eu tenho entre dizer que amo a Deus e a liberdade que eu tenho em que eu posso pecar a hora que eu quiser, mas eu escolho amar a Deus. Eu posso ser um bom estudante, eu vou ser um bom estudante. Eu posso não ser um bom estudante, eu escolho também, eu não vou ser um bom estudante, mas depois não culpe a Deus por isso. A escolha foi sua porque a liberdade foi sua. Eu sou um funcionário público, eu posso escolher ser um funcionário público de carteirinha e não querer atender ninguém, nem resolver o problema de ninguém? Eu posso, meu salário vai continuar a ser. Mas eu também não posso culpar a Deus depois pelo mau uso do meu salário, pela falta de bênçãos, pela falta de graça do salário que eu recebi imerecidamente. Então, todas essas coisas, elas são convergidas para um abandono, como a Guilmar diz, ao abandono de um filho que simplesmente confia no colo do pai e não tem necessidade de ir na oração. Me lembra daquilo, me lembra daquilo, me lembra daquilo. Isso não é Deus. A gente tem necessidade de buscar Deus, sim, a todo momento e a todo instante. E Deus nos chama sempre. Ele está todo dia me chamando, todo dia me convidando. Na situação que eu estou hoje. Hoje eu sou casado. Se eu fosse solteiro, Deus me chamaria como solteiro. Se eu fosse criança, Deus me chama como criança. Se eu estiver bem velhinho, aposentado, Deus continua me chamando. Deus está o tempo todo. Deus está te chamando hoje na condição que você está. E você pode ter como noivos, como recém-casados. Recém-casados. E você pode ter certeza, esse chamamento demorou muito para mim aprender isso, mas esse chamamento é na condição que você está
na situação que você está. Isso é muito importante. Por Ele quê? já te quer. Porque às vezes a gente se cobra muito. Às vezes a gente pensa Quer ser perfeito, né? Não sou. que a conversão vai implicar de mim que eu seja um cara que vai, Eu tenho que ser perfeito para sabe, Deus me querer. vai ser um outro santo. Não, Deus te chama agora na situação que você está. Você está limitado, você está com dor nas costas, você está com probleminha de saúde, você está com problema de condições financeiras. Deus está te chamando agora Sim. do jeito que você está agora. E Ele precisa de você do jeito que você está agora. Essa condição ela é muito importante para a gente entender a necessidade que a gente tem de buscar a Deus. Por quê? Porque Ele já está te chamando. Não é algo que está partindo de mim. O que Deus está esperando é a minha resposta, porque o chamamento ele já está aqui, presente a todo momento. Enquanto as leituras vocês ouvem, a gente ouve, vem, segue-me, deixa o barco, venha pescar comigo, vão ser pescadores de almas, né? E ele dá o tempo todo, em tantas leituras, no ano todo, a gente ouve ele nos chamando. Isso é alertas que a gente precisa. É um alerta para nós que a gente precisa ouvir esse chamado e seguir. E buscar, e procurar seguir. Se vai ser da noite pro dia, não sabemos. Às vezes a gente leva anos para entender isso. Que precisamos seguir. Só precisa seguir. Precisamos seguir. Precisamos encontrar. Precisamos ter intimidade com Deus. Então, Ele está o tempo todo nos chamando. A gente só precisa de estar atento. E dizer, sim, Senhor, estou aqui. Faça o que o Senhor quiser. E o matrimônio é um desses chamados mais importantes na nossa vida, mais importantes na vida de todo mundo que seguiu por esse caminho. Que fez essa escolha, né? Que fez essa escolha, que a vida matrimonial, ela não é fácil. De jeito. Para tentar só, assim, né, uma explanada, o sacramento... Não é para assustar, mas é para a realidade, né? O sacramento do matrimônio, ele não é nem menor e nem maior do que uma ordenação do padre. A missão que um padre recebeu na ordem é a mesma que os noivos recebem no matrimônio. É a mesma, é um sacramento, é um sinal vivo da presença de Deus na vida do casal. E ela é, como a ordem também é, e ela é para sempre, é para a pessoa assumir a sua condição. E aí, dá para a gente entender que nessa missão, confiada aos noivos, assim como os padres também, ela vai ser tentada, ela vai ser provada, ela vai ser purificada. Não é algo que a gente está dizendo, olha, se você casar e rezar, o diabo toma conta. Não é por esse sentido. Mas as dificuldades, elas virão naturalmente. Por quê? Porque é algo sagrado, é algo santo. Não é algo feito assim para o mundão. Não é uma coisa que é socialmente correta, vamos dizer assim, porque o matrimônio é um sacramento que é coisa do céu. É uma luta. Renúncias diárias. É uma coisa que busca a santidade dos noivos e da família. Somente com a graça de Deus, né, e por uma adesão sincera à vontade dele, a gente tem condição de viver a plenitude de uma vida sacramental. Por quê? Porque a gente contraiu esse matrimônio, a gente aceitou, disse sim a esse sacramento diante de Jesus. Quando a gente tiver aí a pretensão de achar que o meu casamento vai bem enquanto eu me esforçar, enquanto eu ler livros de relacionamento, enquanto eu, como psicólogo, for tentar entender a cabeça da minha esposa, enquanto eu, como pai, for ler uns livrinhos lá de como criar meninos, como criar meninas, enquanto o governo da minha família estiver no eu, no que eu acho, no que eu quero, as coisas vão continuar dando errado, sim. Por quê? Porque o matrimônio, como eu disse, não é algo socialmente, ele é algo do céu. E por isso é um sacramento. Você tem a liberdade, como eu disse, você tem a liberdade de querer casar, de querer construir uma família, e
não deixar Deus se aproximar dela. Lógico, você tem essa liberdade. Porque a única forma de Deus não nos alcançar é quando a gente resiste a Ele. Mas a missão dos cônjuges, né, a missão da nova família é construir uma nova família e ser luz, ser sal para as outras famílias. Quem está casando agora... Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Vai ser luz para os outros casais novos. Nós já temos aí uma caminhada, a gente tenta ajudar outros, se mostrando o caminho, sendo luz para eles também. E ser sal na vida dos casais aqui na Terra é dar o seu testemunho. Olha, gente, procura Deus, a gente tem necessidade, procura Ele, porque vale a pena levar este sabor, levar este sentido, né, na vida dos casais para outros casais. E isso é ser sal na luz dos casais também. É também a nossa missão. É falar, vale a pena, procure Deus, procure Jesus Cristo, procure levar a sua família para a igreja, procure levar... Não desista. Procure levar a sua família para a Eucaristia. Não tem outra forma, não conheço ainda, melhor de trazer a felicidade para casa do que levar sua família, brigar por eles, lutar para que eles estejam sempre em comunhão com Deus. É preciso fazer essa entrega, é preciso. E muitas vezes já me procuraram e falaram assim, não estou dando conta mais, eu vou dar um jeito, vou me mudar, vou me separar e tal. Mas não tem separação para um sacramento. O sacramento ele é único, ele não desfaz. Então não tem esse negócio. Então a gente precisa de não desistir, é de persistir, é de insistir e de buscar em Deus para poder vencer e conseguir. Eu e o Jefferson já tivemos muitos momentos de dificuldades. Eu e ele já passamos por muitas tempestades. Mas o não desistir um do outro e o principal, não desistir da graça do sacramento, que é o nosso matrimônio, é que nos mantém juntos, é o que nos mantém fortes, é o que nos faz buscar a Deus para poder nos fortalecer, porque sim, tem muitos momentos de falar, não dou conta mais, vou desistir, não consigo, tá pesado demais. Sim, a gente tem esses momentos, são coisas reais na nossa vida, mas o valor que a gente tem que dar é o valor ao amor que Deus nos deu, gratuito, de graça. Ele nos ama de graça. E aí, esse valor é que nos faz a insistir, a persistir, amar ao próximo só quando ele é bom, não é um amor verdadeiro, não é um amor de graça. Amar ao próximo quando ele faz coisas ruins, é amar de graça. Amar sem troca. Amar sem querer que o outro me retribua. Eu te amo, mas você tem que me amar, né? Não. Mesmo você com seu momento ruim, com seu dia ruim, eu tenho que te amar, sim. Porque eu tenho que amar de graça, eu tenho que me doar. Muitas vezes a gente quer que o outro mude para você mudar seu comportamento com ele. Não. Às vezes a gente tem que mudar o nosso comportamento com o outro. Né? O respeito, a união, o valor, a Santíssima Eucaristia, a Santa Missa, o valor que a gente tem que dar, a importância que a gente tem que dar. Nós temos que dar uma importância total ao sacramento, que ele é algo do céu, né? E através, eu falo sempre assim, que através do nosso sacramento é que eu consigo caminhar o meu esposo ao céu, né, encaminhar ele e ele me levar também. Então, nós estamos juntos, desde do namoro, noivado e o momento de receber o sacramento. Então, estamos juntos. E na hora de entregar para Deus, pode estar sangrando, pode estar rasgado, pode estar todo cheio de ferida, mas eu falo, eu quero entregar para Deus. A hora que tiver que terminar, Senhor, que for o ponto, a hora que o Senhor quiser colocar um ponto final, mas eu quero entregar. Quando o Senhor, Guilherme, o que você trouxe para mim?
tá aqui. Meu esposo, o meu matrimônio, os meus 3 filhos, a minha família. Tá aqui, Senhor. O que o Senhor me deu, tá aqui. Eu quero te entregar. Quero entregar pro Senhor. Mesmo sangrando, mesmo rasgado, mesmo cheio de feridas, mesmo cheio de dor, mesmo cheio de manchas, de sujeiras que a gente passou, mas eu quero entregar tudo para ti, Senhor, porque o Senhor me confiou a minha família, o Senhor me confiou o meu esposo, o Senhor me confiou 3 filhos, 2 noras, um genro, se Deus quiser, né, se for a vontade dele, né, os netos que o Senhor me deu para poder ser avó, para amá-los, e eu quero ser exemplo, né, então, e a gente, graças a Deus, tem sido, né, como o Jefferson falou, a gente tem sido, porque sempre que o neto tá com a gente leva ele, e ele não tem esse hábito de ir diariamente e tal, mas já plantamos a sementinha, esse dia ele brincando no quintal, amor, ele pegava o carrinho e falava, e aí a gente falava, onde você tá indo? Eu vou pra missa, né, então é bonitinho isso, então é sinal de que ele, né, foi colocado, então isso é uma coisa muito bacana. Então a gente vê, né, que o nosso exemplo está dando frutos, está sendo plantado. E aí a gente precisa plantar, esperar o tempo da colheita e quando essa colheita chegar, a gente colher e entregar para Deus. Entregar para Deus todo o nosso trabalho, toda a nossa caminhada, como ela tiver. Né, amor? Porque é como você disse, Deus nos ama como a gente está, o nosso hoje, agora, como você está. Então a gente precisa só entregar para Ele e ser grato sempre. Pela oração e pela participação na ceia eucarística, o casal vai conseguir ali uma força, né? Uma plenitude da graça que vai fazer com que esse casal, como eu tinha dito, ele seja e se comporte como verdadeiramente uma só carne. O que seria esse uma só carne? É comungar dos mesmos desejos, comungar da mesma opinião. A grande maioria que a gente tem acompanhado aí, a grande maioria das discussões, das briguinhas de casal, dos desentendimentos, são coisas que É um individualismo. Sinceramente, é um individualismo. É individualismo, é querer algo só para si, não para nós. São coisas que são alimentadas pelo egoísmo. E são mesmo. Depois de casados, não tem muito de eu, não. Não tem, infelizmente. Né? Vocês podem acordar para isso, porque não tem muito de eu. Agora é nós. Nós como somos, casal, nós como pais. Nós somos como família. Né? Essa atitude de pensar por si mesmo, pelo que eu quero, pelo que eu faço, como eu disse, ela é afastada da gente na medida em que eu me esforço para isso. Isso não vem de graça, isso não vem em um dia, isso não vem por minha força, porque eu não quero, olha, a partir de hoje eu não quero mais pensar só em mim. Não se engane que isso não acontece. O ser humano, ele é um ser de caça. Ele é um ser projetado para crescer, para buscar, para fugir se for preciso, para correr atrás. Se esconder. Para se esconder, ele é um ser de ação. O ser humano é isso. E ele, só por graça de Deus, é que eu vou falar assim, nossa, hoje eu queria muito comer uma salada de alface, mas a esposa fez de repolho. Tudo bem, hoje vai ser repolho. Quem sabe outro dia vai ter alface. E assim por diante. E assim a mulher o dia inteiro, ela tá ali, olha, eu gostaria que hoje eu não tivesse que arrumar esse chão. Mas aí sujou tudo de novo. Tudo bem, amanhã quem sabe dá para mim ficar. Isso aí é resultado de um relacionamento do homem transcendente, que busca um Deus. Sozinho, nem o homem, nem a mulher, ele vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque essa bondade, esse amor desinteresseiro, ele é a construção de um relacionamento com Deus. É só uma busca de um relacionamento que leva o homem a ser mais do que o que ele mesmo acha que é. O que eu sou projetado para ser.
uma máquina de trabalhar e ganhar dinheiro. Não, eu sou muito mais que isso. Eu sou um filho de Deus que veio aqui para cumprir uma missão e, cumprindo essa missão, eu vou encontrar o meu Deus. Isso aí é fruto de uma oração pessoal, de uma oração de casal, de uma participação na Eucaristia, de uma família que busca a Deus e pede pela graça de Deus. Bom, gente, era isso que a gente queria falar sobre a oração, né, e a necessidade de buscar a Deus e a importância da participação da Santa Missa na celebração eucarística. Como família, como casal. E esperamos ter atendido aí o objetivo do nosso amigo. Abraço, com Deus.